que eu queria trazer para vocês como pergunta é o seguinte: nessa compreensão aí sobre a infância, foi muito legal de ver os marcos que a Celinha apresentou sobre a questão do tempo, do desenvolvimento da criança e do corpo, e a Andressa conciliando e conjugando isso, e foi muito legal, foi muito bacana. Então fica a dica aqui, pessoal, se você quer saber um pouquinho disso que eu estou mencionando, bem en passant, acessa esse curso que você vai entender o que eu estou falando. E aí, uma coisa muito legal que foi um insert depois que você pediu para o Lucas também. O Lucas é o nosso querido irmão da comunidade, junto com a Umbrella, que é a sua empresa, que faz isso acontecer aqui junto também com a comunicação da IBAB. Ninja. Né? O cara é ninja. Ninja. E a Andressa brifou: eu preciso de inserts para significar essa afirmação da Celinha que as crianças têm o seu tempo e o seu corpo. Aí a Andressa veio aqui com o Thiago, se eu não me engano, o Rossi, ou foi o Diego que está aqui com a gente, não sei quem, e gravou exatamente os inserts das crianças mexendo na terra, andando descalço. Então, no desenvolvimento infantil, educadoras, a gente pensa como igreja evangélica brasileira que o Ministério Infantil deve se preocupar em ensinar a Bíblia. Também. Isso não está em discussão. A gente sabe que aqui é Bíblia, mas tem que respeitar o desenvolvimento e as fases da criança, correto? Me diga um pouquinho como que é pensar e trazer isso na prática para levar um elemento didático como esse que eu acabei de mencionar, as crianças descalças, mexendo na terra, plantando. Como que é isso, Celinha? Como que é isso, Andressa? A criança chega ao mundo e o mundo é material. Ela chega com um corpo e ela experimenta. Ela experimenta com as mãos, com a boca, com os pés. A partir desse desenvolvimento, ela começa a falar, mas essa fala para a criança ainda é muito concreta. Então, o mundo para a criança é o corpo. Por isso ela pisa, ela toca, ela cheira, né? Essas sensações é que vão apresentando aquele mundo em pequenas doses para essa criança. Então a criança é corpo. Mas a gente tem uma teologia que mora no mundo das ideias. Então, quando a criança chega na igreja, eu tenho que falar algo para ela a respeito de Deus. E Deus não é material. Deus só pode ser sentido pela criança com suas mãos, com seus pés. E veja, o nosso livro de fé, ele começa com uma grande narrativa que é extraordinariamente material. Deus vai dando forma e ele vai criando. Então, trazer à cena essa criação para a criança, que é corpo, é algo que faz total sentido para a criança. Sensacional, Celinha. Então, a gente traz toda a materialidade e toda a historicidade que a criança consiga pegar, que é palpável para ela. Isso é muito mais fácil. A gente não precisa ficar falando, mas a gente vai ofertando experiências para a criança. E não duvida, Robeiras, essa criança, em algum momento, vai dizer que Deus estava ali na experiência dela. Isso aconteceu muitas vezes durante as nossas celebrações. Teve uma vez que uma contadora de história estava ali preparando toda a cena para contar a história do bebezinho de Moisés e a mãe, o cestinho. E quando a contadora foi apresentar ali o cestinho com o bebê enrolado, ela falou: gente, vocês não imaginam quem será que está aqui nesse cestinho? E uma criança levantou a mão e falou: é o Deus. É o Deus. É o Deus. O Deus está aí. A outra criança falou: mas o Deus é Jesus, percebe? A criança quer teologar com a gente, mas a gente precisa oferecer para ela uma experiência que é palpável, que é material. E a criança vai com o corpo, sempre com o corpo.